Na verdade, o versículo 24, ele é o epílogo de uma história que começa no capítulo 3. Como nessa manhã eu quero focar, eu quero olhar a oração que os discípulos de Cristo fizeram e dar inclusive o tema, minha fala, o seguinte: a oração que produz impacto. Então eu quero ler a oração daqueles irmãos. Faremos, sim, destaque e daremos informação sobre o que aconteceu no contexto. Diz a palavra de Deus: ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs. Levantam-se os reis da terra e os príncipes se ajuntam a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Verdadeiramente, contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste, se levantaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu até pensei em dar o título à minha fala nessa manhã como a oração que faz tremer, mas pareceu-me mais adequado intitular da seguinte forma: a oração que produz impacto. A igreja primitiva começou a sua caminhada como igreja com oração. Capítulo 2, capítulo 1 de Atos, nós somos colocados diante do cenário dos discípulos reunidos no cenáculo orando, pedindo graça, pedindo direção, pedindo orientação para a escolha do novo apóstolo. Após a vinda do Espírito Santo, capítulo 2 de Atos nos diz que a igreja se reunia com frequência para orar. Na verdade, todos os dias. No capítulo 3 do livro de Atos, nós somos colocados diante de uma outra situação de oração. Quando Pedro e João iam juntos para o templo orar, e um milagre extraordinário acontece, e acontece num cenário de oração. E esse capítulo 3, irmãos, ele é especialmente importante, porque é o primeiro milagre descrito depois da vinda do Espírito Santo. Um homem aleijado, coxo de nascença, um adulto, legalmente responsável, tinha mais de 40 anos,
que se assentava à entrada do templo, esmolando, sem dúvida, sem perspectiva, porque nasceu aleijado, sem qualquer esperança de que um dia pudesse vir andar outra vez. Mas certamente ele já havia ouvido aquilo que Deus estava fazendo. E diz o texto no verso 3 do capítulo 3 de Atos, que quando ele viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu esmola, e Pedro e João fizeram uma declaração extraordinária. Olha para nós. E eles disseram assim, verso 6, não tenho prata, não tenho ouro, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Estenderam a mão, levantaram aquele homem, seus pés e artelhos se firmaram, e diz a minha Bíblia, que aquele homem começou a saltar de alegria, começou a pular, entrou no templo, porque estava curado. Alguém disse que a igreja contemporânea talvez não possa mais dizer, como os discípulos disseram, não tenho prata e nem ouro. Porque embora não seja uma igreja, e eu falo igreja contemporânea, não pensando nesta igreja, não seja uma igreja de pessoas riquíssimas, embora em algumas igrejas, pessoas muito ricas, mas é certamente seguro que o padrão de vida dos crentes da igreja contemporânea está muito à frente da realidade dos crentes antigos. Se formos aqui no nosso estacionamento, eu acho que dá para eu ver até um pouquinho lá do outro. Você vai ver carros, e carros bons. Se nós formos a algumas igrejas nesta manhã, e algumas delas que eu já até ouvi, o estacionamento é amplo e repleto de carros caríssimos. Nada errado contra isso. Mas alguém dizia que hoje talvez não se possa dizer, não tenho prata nem ouro, mas parece que a igreja perdeu a autoridade para dizer como eles disseram, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então, irmãos, foi algo extraordinário que aconteceu. A Bíblia na linguagem de hoje, que não é a Bíblia primária para estudo bíblico, mas ela descreve com muita emoção o que aconteceu no versículo de número 8, quando diz assim, então ele deu um pulo, ficou em pé e começou a andar, depois entrou no templo com eles, andando e pulando e louvando a Deus. Você consegue imaginar essa situação? Nunca andou, e agora ele está sentindo as suas pernas. Eu tento muitas vezes interpretar o sentimento dele, a alegria dele. Uma grande bênção ele adquiriu. Ele começa a saltar de alegria e a pular. Este milagre, e nós vamos nos deter, como disse, na oração que eles fizeram. Mas este milagre suscitou pelo menos duas coisas importantes. A primeira delas é que este milagre serviu de instrumento para que muitas pessoas cresçam em Jesus, como os milagres na Bíblia. O milagre não é o fim. O milagre é o meio, o milagre é a porta. O milagre é a estrada
que abre para o alvo maior, que é Cristo. E diz a Bíblia no capítulo 4, verso 4, que aquela comunidade, que no livro de Atos, capítulo 2, contando-se apenas os homens, as mulheres ainda não eram contadas, que chegou a 3.000, e agora no capítulo 4 de Atos, esse número foi aumentado, e diz aí o texto, que chegou o número desses a quase 5.000. Foi um crescimento exponencial, foi um crescimento extraordinário, por conta desse milagre. E o segundo elemento que este milagre proporcionou foi uma das mais contundentes, preste bem atenção, e concisas afirmações sobre a pessoa de Jesus. Porque no verso 12, quando Pedro e João são levados diante do sinédrio, porque diante daquele milagre eles falaram de Cristo, falaram que Jesus ressuscitou, isso era um problema teológico naquele momento, e eles foram levados ao sinédrio, eles foram lançados no cárcere, passaram uma noite na prisão, diz o capítulo 4, versículo de número 3, e não tinham motivo palpável para castigá-los, então chamaram aqueles homens, fizeram ameaças de que eles não pregassem mais no nome de Jesus, e Pedro faz uma afirmação extraordinária que define de maneira profunda quem é Jesus e a necessidade de Cristo, no verso 12, quando ele diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Você sabe o que é que Pedro está dizendo? Só Jesus Cristo salva. O homem não é salvo por suas boas ações. Nós somos salvos para as boas obras, mas elas não salvam. Não somos salvos pela intermediação de qualquer pessoa, só Jesus Cristo salva. Que afirmação extraordinária, meus irmãos. E por conta disso, então, os discípulos foram ameaçados, foram pressionados de toda maneira, mas Deus lhes deu livramento. Os saduceus ficaram aborrecidos, dizem os versos 1 e 2, capítulo 4, porque Deus havia operado. E aqui eu aprendo uma verdade. Quando Deus começa a operar numa igreja, o inimigo se levanta, usando pessoas. Porque, irmãos, é sempre assim. E aqui é dito que eles voltaram para junto dos discípulos que estavam reunidos em oração. E aí nós temos então o texto que lemos inicialmente. E é sobre ele que eu quero meditar um pouco. Estão comigo até aqui? A oração que produz impacto. O impacto aqui foi: tremeu o lugar onde estavam reunidos. Poderia até dizer, irmãos, que essa afirmação que aparece aí no versículo 31, no capítulo 4, pode nos encorajar o fervor. Eu acredito que nós deveríamos ser mais fervorosos na oração. Não há necessidade de gritos desesperados, a não ser na sua intimidade, diante de alguma necessidade pessoal. Mas olha para mim, precisávamos ser mais fervorosos.
Às vezes eu vejo pessoas mais fervorosas na torcida do seu time de futebol do que no clamor ao Senhor. Observem as nossas reuniões de oração. Quando dizemos assim, agora nós vamos ter 2 ou 3 palavras de oração. Aí eu já fico pensando, já sei até quais são os irmãos que vão orar. Graças a Deus. Porque caso contrário, fica um silêncio perturbador. Você já observou isso? Aquele silêncio. Ah, meus irmãos, precisamos ser mais fervorosos. Mas eu não quero me ater a isto e quero pensar no conteúdo desta oração. Irmãos, aqui nós temos uma oração altamente teológica. Uma oração que ensina, e eu quero retirar dela, extrair dela, 4 elementos de uma oração que gera impacto. De uma oração que faz tremer, que gera impacto no tempo e para além dele. É isso que eu quero tratar aqui. Teólogo já falecido, ele disse uma coisa muito séria acerca da oração. Ele disse assim: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Zomba da nossa labuta, do nosso trabalho, escarnece do nosso planejamento, ri das nossas estratégias, se elas não forem regadas com muita oração. Agora, mais importante do que o efeito físico aqui da oração foi o motivo intrínseco da oração. Uma diferença entre o crente maduro, uma delas, e o crente imaturo tem a ver com os motivos da oração. A oração imatura reflete o crente imaturo. Se ele ora mais pedindo: Senhor, me abençoa para eu comprar um par de sapatos da moda, que é uma oração imatura, e não ora: Senhor, que a minha nação, que se vê ameaçada pelo comunismo, isso me dá medo, que se vê ameaçada da possibilidade de perdermos a liberdade de pregar tudo que a palavra de Deus diz. Eu tenho medo disto. Se a minha oração não tem esse foco mais amplo, uma oração imatura. Uma oração imatura. Eu quero nessa manhã, então, ver na oração desses irmãos que voltaram cheios de alegria. E diz o verso 24 que quando Pedro e João foram soltos, eles foram para junto dos irmãos. E quando eles ouviram e viram aqueles irmãos soltos, eles levantaram a voz em oração. Que reunião de oração poderosa, hein? E o que é que nós aprendemos aqui de uma oração que gera impacto? Em primeiro lugar. Amém, meus irmãos? Estão comigo até aqui?
Seu coração está aberto? A oração que gera impacto pede firmeza em meio às ameaças. Eles tinham tudo para saírem dali, das ameaças, e dizerem assim: eu não vou falar, não vou mexer mais nisso, não, deixa quieto. Você já ouviu essa expressão? Deixa quieto. Não. Eles saíram jubilosos. Eles saíram eufóricos. Ameaçavam os discípulos para que não falassem mais no nome de Jesus, mas o verso 21 de Atos 4 diz que eles estavam felizes e as pessoas glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. E quando eles vão orar, eles não oram pedindo para serem guardados, mas eles pedem firmeza. Está aí, meus irmãos, no versículo de número 29. Ó Senhor, olha para as suas ameaças. Você sabe o que é isso? Não é uma oração de autoajuda, mas é uma oração de ajuda do alto. Os discípulos foram ameaçados, duramente ameaçados, mas eles se mostram firmes. Senhor, olha o que eles estão dizendo. Não há nem de longe o sentimento de quem quer recuar. Meus irmãos, eles tinham tudo para fugir, mas pediram firmeza. Olha para as suas ameaças. Concede aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra. Tinham tudo para deixar quieto. Mas como deixar quieto? Então, a oração que gera impacto é aquela que pede firmeza. Aquela que põe o rosto para o tapa, estou junto. Não sei se vocês me lembram de um sermão que pregamos aqui, Onde Estão os Valentes de Davi? Quem é que lembra? Onde estão os valentes de Davi? Eu tinha lido o texto sobre os valentes de Davi. Davi pegou um exército de gente improvável, gente endividada, gente complicada, e ele fez o seu exército, os valentes de Davi. E esses camaradas entram para a história com essa marca, os valentes de Davi. Davi suspirou-se: quem me dera beber água lá de Jerusalém. E 2 deles ouviram o suspiro do rei. Foram lá arriscando a vida, na iminência de serem presos e mortos. Eles trouxeram aquela água, eles fizeram algo, irmãos, que é de uma proporção gigantesca. E quando trouxeram a água, e Davi soube que eles arriscaram a vida para trazerem um pouco de água para o seu líder, Davi se sentiu tão honrado, se sentiu tão privilegiado, ele se sentiu tão abençoado. Ele então derrama aquela água ao Senhor, uma homenagem, certamente, àquela atitude de coragem daqueles homens. A oração que gera impacto, igreja, é de gente que pede firmeza em meio às ameaças. Como disse, e a gente tem muito cuidado de tratar de questões políticas, partidárias no púlpito, mas eu estou assustado. Estou assustado. Não faz muito eu conversava com alguém, numa
perspectiva de argumentação comunista, e eu disse assim, olha, eu estive em Cuba, e eu vi lá a situação. Eu estive na China e vi lá a situação. A pessoa assim, eu quero ter liberdade de pregar. Eu quero ter a liberdade de pregar. E vou até aqui. Segundo lugar, a oração que gera impacto é aquela que pede, então, firmeza, em meio às ameaças, que não se intimida. Você está se intimidando lá no seu trabalho? Segundo lugar, a oração que gera impacto é aquela que pede coragem para pregar. Ainda no verso 29, eu leio na Nova Versão Internacional, quando eu estou estudando um texto, eu vou a várias versões, e às vezes eu insiro uma versão que deixe mais claro a ideia. Diz assim no verso 29, Nova Versão Internacional, se vocês a tiverem aí, por favor. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos. Olha só, para anunciarem a tua palavra, como? Corajosamente. Coragem aqui é aquilo que Davi teve com relação a Golias. Pensa Davi, um jovem, franzino, a Bíblia diz que ele não tinha parecer. Não era um camarada sarado, fitness, aqueles que param no espelho e ficam assim, porque a gente tem uma cultura do corpo, a pessoa para no espelho, encolhe a barriga e tal, né? Depois sai, solta a respiração e volta tudo como era. Davi era um camarada franzino, pequeno por fora, mas um gigante por dentro. E vem Golias, um homem quase 3 metros de altura, eu tenho 1,85 m. Talvez desse tamanho. A couraça peitoral de Golias pesava 60 quilos. A ponta da lança, 15 quilos. E aquele gigante. E vem Davi. A situação era tão cômica, que Golias chega a dizer, mas me mandam isso? Eu vou partir para cima, Enfim, mas aquele menino tinha aquilo ali, a coragem. Ele olha para Golias e diz assim, irmãos, eu amo tanto essa passagem. Você vem a mim com espada, com escudo e com lança. E Davi foi com uma tiradeira com 5 pedras. Você vem a mim com espada, com escudo e com lança, mas eu venho lutar contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E tem mais. O Deus de Israel, a quem você tem afrontado, vai me dar hoje a sua cabeça. Você consegue imaginar a ira que tomou o coração de Golias? Que menino ousado. E vem. Talvez Golias calçasse em 56, né? E vem. E Davi acerta. E derruba o gigante. Coragem. Meus irmãos, a Bíblia, na linguagem de hoje, mais uma vez, traduz esse texto dizendo, agora, Senhor, olha para a ameaça deles, dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Quando pedimos coragem para pregar, aprendemos que mais importante do que o ter é que Cristo seja conhecido através de nós. Eu li essa semana a experiência de um dos maiores missiólogos, pastor Ronaldo Lidório, um pastor presbiteriano.
ele tem muitas experiências lindas. Foi missionário no norte da África, depois veio para o Brasil, e a sua missão deu a ele o desafio de plantar 3 igrejas no coração da selva amazônica. E ele contratou o guia, e me parece que 4 dias na voadeira, aquele barquinho que vai pelo rio, 4 dias na mata, parando para dormir em árvores. Ele até conta um episódio interessante, que numa dessas noites estava lá na rede, dormindo, e o índio que era o seu guia até aqueles locais que ele queria evangelizar, ele toda hora ficava irrequieto, se levantava e punha lanterna, e ele sempre agitado. E chegou um momento, já no dia seguinte, que ele perguntou por que ele se levantava assim. Ele disse assim: é porque tinha uma onça ali. Já pensou? 4 dias, na voadeira. Quando chegou lá numa aldeia e viu lá que eles estavam varrendo a aldeia, e ele perguntou, através do intérprete: não, é que a gente vai ter um culto aqui. Mas como assim? Vai ter um culto? Então o evangelho já chegou aqui. E lá o cacique disse assim: não, aqui tem uma igreja. Aliás, tem 2. Irmão João que trouxe a igreja para cá. Irmão João, mas de que missão? Foi para outra aldeia, a mesma coisa. 2 igrejas, e para a terceira, 2 igrejas, todos falando, o irmão João que plantou a igreja aqui. Aí ele foi conhecer o irmão João, um irmão da Assembleia de Deus, que por conta de busca de sobrevivência para ele e para a família, esposa e 3 ou 4 filhos, não me recordo agora, buscando lugar para pesca, porque onde estava a pesca se tornou escassa, e foi entrando na floresta e foi lá visitar o irmão João. E descobriu, irmãos, que aquele homem, sem cultura, sem teologia, mas com um coração apaixonado por Jesus, plantou 6 igrejas em 3 aldeias. Nós precisamos pedir como eles pediram: ousadia para pregar. Esta ousadia, esta coragem que o jovem universitário precisa ter dentro da sua faculdade. Irmãos, quando seus colegas e professores escarnecem da sua fé, essa é a coragem que você precisa. Muitas vezes o ímpio é mais ousado que o crente. O camarada usa droga, maconha, sem qualquer constrangimento. Eu me lembro quando Sara estudava em Rio das Ostras, numa vila de kitnets, que ela deve ter passado, meu Deus, uma série de kitnet por 2 coisas. Primeiro, que tinha muita barata, e ela odeia barata. Fizemos uma dedetização, saíram mais de 60 baratas. Pensa, eu não sei, será que barata é de Deus? Tanta barata. E segundo, porque os vizinhos dela, universitários, às vezes a gente ia lá visitar aquele cheiro da cannabis. Os caras, cara de pau. Quando eu morava aqui na escada do cemitério, algumas vezes, chegando em casa, os camaradas faziam carreira de cocaína na mureta da casa. Eu tinha que pedir: por favor, dá licença. Assim, tinha lá um cartãozinho para fazer a carreira, um canudinho para cheirar a cocaína. Eu fico pensando, esses camaradas são muito ousados. E o crente, muitas vezes, ele se acovarda quando zombado.
Precisamos pedir, Senhor, dá coragem. Dá coragem. Dá coragem. Ousadia. Ousadia. E é interessante que eles pediram, está aí no verso de número 29. Concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Ousadia pedida, ousadia recebida. Meus irmãos, nós precisamos fazer a oração que gera impacto. Amém? Terceiro lugar. A oração que gera impacto tem expectativa de manifestação poderosa de Deus. A palavra de Deus diz assim no verso de número 30. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios em nome de Jesus Cristo. É uma oração que tem expectativa de grandes intervenções de Deus. Você está aqui hoje, neste patrimônio, porque houve expectativa de grande intervenção de Deus. Não é mérito de ninguém. A glória toda dele. A expectativa acerca das grandes intervenções de Deus nos faz avançar ou recuar. Se a expectativa for pequena, recuamos. Se for grande, avançamos. Nós precisamos pedir e ter expectativa. Aqueles irmãos tinham expectativa. Senhor, enquanto estendes as tuas mãos, enquanto estendes as tuas mãos. Sabe de uma coisa? Eu leio aqui que essa expectativa se manifestou. Venha comigo no capítulo 5. Eles pediram lá, né, enquanto estendes as tuas mãos, no verso 11 diz assim, houve grande temor em toda a igreja, e todos os que ouviram estas coisas, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, de tal forma que a fé ia crescendo, pessoas iam chegando, verso 15, transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em esteiras, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. A oração que gera impacto tem uma grande expectativa de intervenção de Deus. Precisamos pedir, Senhor, tira a incredulidade do meu coração. A incredulidade impede, irmãos, que coisas maravilhosas aconteçam. Por fim, amém, igreja? Estão comigo até aqui? A oração que gera impacto, você que está me ouvindo aí pela internet, por fim, é aquela que leva os crentes a serem cheios do Espírito Santo. O que é que aconteceu, irmãos, depois que eles oraram? Que coisa linda, e como eu gostaria de estar nessa reunião de oração. Tendo eles orado, verso 31, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Imagine, eles saíram dali pilhados, saíram dali inflamados, saíram dali com o coração radiante, saíram dali com o empenho tremendo de fazerem Jesus conhecido, porque estavam cheios do Espírito.
Você não veio nesta manhã aqui à igreja à toa. Queira Deus que o Espírito Santo gere no seu coração nessa manhã o desejo, a sede de ser cheio do Espírito Santo. A maior necessidade da igreja contemporânea é de crentes cheios do Espírito Santo. É como alguém disse, na conversão, temos o Espírito Santo residente, mas precisamos ter o Espírito Santo presidente nas nossas vidas. Sem a ação do Espírito Santo, podemos ter os melhores métodos, as melhores técnicas, a melhor formação, a melhor escola, o melhor templo, a melhor música, os melhores músicos, os melhores professores, os melhores pregadores, mas tudo será vazio, sem vida. Será como um belo mausoléu de granito para acomodar um cadáver. Você já ouviu falar do Taj Mahal? Que é o mais conhecido monumento da Índia. Está na cidade de Agra. Construído no século XVII. Mais de 20 mil trabalhadores, trazidos de várias partes do mundo, que foi construído pelo imperador chamado Shah Jahan, em memória da sua esposa favorita, Arimund Banu Bigan, a quem ele chamava de Mumtaz Mahal, que significa joia do palácio. Daí o nome Taj Mahal. Construído de mármore branco. Em memória a alguém que morreu. Não tem vida. Tem beleza por fora, mas não tem vida dentro. Talvez assim a vida de muitos crentes. Talvez assim a vida de muitas igrejas, como a igreja de Sardes, capítulo 3 de Apocalipse, verso 1. Tem nome de que vive, mas está morta. Igreja morta não produz vida, irmãos. Crente morto não produz vida, irmãos. Pregação morta não produz vida, irmãos. Mas a igreja viva produz vida. O crente vivo produz vida. A pregação viva produz vida. A oração viva produz vida. A oração viva produz impacto. E todos foram cheios do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você já me ouviu dizer aqui, e eu vou repetir, a vida passa tão rápido. Acho que eu conversava com alguém essa semana, falando do filho pequenininho, eu falei assim, olha, aproveita que passa tão rápido. A vida passa rápido. Muito rápido. Uma fase da vida a gente quer conquistar. Faz curso aqui, faz curso ali, vai. Mas chega um momento da vida que você olha para trás e faz uma autoavaliação. Provavelmente, você não teria feito ou não faria outra vez o que fez. Às vezes, na saga de conquistar, não vê filho crescer.
que eu tenho que trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Não viu o filho, a filha aprender a andar de bicicleta. Não teve oportunidade de jogar bola com o filho ou com a filha. Soltar pipa. É esse mesmo nome que se dá? Lá no Rio é soltar pipa. Em alguns lugares, empinar papagaio. É assim aqui? É empinar papagaio? Não? Soltar pipa? Soltar pipa. Não é? Teve tempo. Olha para mim, querido irmão e irmã. Quando você entrou na vida, Deus te deu dons e talentos, como os deu a mim. E eu estou seguro que um dia haverei de prestar contas daquilo que Ele a mim entregou. Mas você também o fará. A vida é curta, querida. Muito curta. Muito curta. Eu ouvi dia desses uma nova definição da Organização Mundial de Saúde, não sei se é verdadeira, dizendo que criança vai de 0 a 17 anos. Jovem vai de 18 a 65 anos. Eu disse, opa, sou jovem. Mas não adianta o que eles dizem. Aí eu vejo pessoas com 60 anos, que, né, para com isso, é uma piada, né, dizer melhor idade. Mas o fato é que passa rápido. Qual é o sentido da sua vida? Qual é o sentido da sua vida? Querido irmão, qual é o sentido da sua vida? A nossa história pode mudar assim, de uma hora para outra. Não é verdade? De uma hora, você pode acordar numa experiência e dormir em outra. E outra que mudou irreversivelmente a sua história. Sim ou não? Que o Senhor nos leve a orar uma oração que gere impacto, que tem firmeza diante das ameaças, que pede ousadia para pregar, uma oração que pede coragem, uma oração que resulte em crentes, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Que Deus faça isso conosco. Vamos ficar em pé, irmão.